A depressão e o pânico era uma doença que a gente ouvia falar tempos atrás, como uma coisa que rondava, né? Algumas pessoas lá de longe, fulano tá com depressão. De repente essas coisas começaram a chegar perto, pessoas da nossa família começaram a enfrentar depressão, crise do pânico, ansiedade. E essas coisas foram chegando mais perto e hoje muitos de nós enfrentam a luta contra a depressão, luta contra o pânico, luta contra a ansiedade. E essas pessoas sofrem, porque o problema pode até não ser real, mas o pânico é real, o medo é real, a angústia é real, a vontade de fugir, de sumir. Essa vontade leva muitas pessoas ao trágico suicídio. Tanta vontade de sumir, de não enfrentar mais aquelas lutas, e as pessoas acabam dando até fim nas suas próprias vidas. É um problema sério, mas muito sério. E hoje nós encontramos na nossa leitura, aqui guiada pela Bíblia 365, a oração de um deprimido. Oração de alguém que está em pânico. Oração de alguém que está com medo. Mas essa oração é a oração que tira esse indivíduo do pânico. Porque ele começa focado no pânico e termina focado em quem é Deus, o Senhor que o guarda, que o protege, que o livra. Hoje a nossa leitura é no Salmo 55, Salmo de Davi. Salmo de alguém importante, mas que enfrentou muitas lutas. Se você olhar comigo o Salmo, ele começa pedindo a Deus: Deus, por favor, ouça a minha oração, ouça. Ouça a minha oração e me responde, pois eu estou, o versículo 2, sobrecarregado e confuso. Pensa em alguém sobrecarregado, cheio de coisa, confuso, perdido. Então, o que ele pede para Deus? Ouve a minha oração, Deus. E ele fala dos inimigos que gritam contra ele, os inimigos fazem ameaças, os inimigos perseguem. E o que isso causa nele? E aqui você vai ver uma descrição de síndrome do pânico que nós vemos hoje, né? Versículo 4. Dentro do peito, meu coração acelera, dá taquicardia. Uma das primeiras os sintomas, né? Os primeiros sintomas da crise do pânico. O terror da morte se apodera de mim. Ele acha que vai morrer. Sou tomado de medo e pânico. Olha essa situação. É uma situação muito comum hoje em dia. Taquicardia, medo de morte, pânico, medo das coisas, medo de sair de casa, medo de tudo. Essa situação se dá porque alguém está sendo perseguido, alguém está enfrentando uma luta, está tendo um problema. Só que esse problema não está só lá fora, esse problema está dentro dele e ele fica desesperado. E o seu corpo começa a reagir com os sintomas de pânico, ativar as funções que o nosso corpo tem para reagir em problemas reais. Se nós estamos num acidente, né, o nosso corpo é preparado para nos fornecer mais força, aumentar a aceleração do coração, aumentar a concentração, aumentar a pressão, aumentar a reação, para que você consiga fugir do acidente, do problema, enfrentar uma luta. Só que às vezes por problemas que não estão na nossa frente, por problemas que nós estamos com medo de que aconteça, o medo é tão grande, o pavor é tão grande que o nosso corpo ativa essas funções e nos dá tudo isso: taquicardia, coração acelera, que é o versículo 4, terror, medo de morte, medo e pânico, versículo 5. No versículo 6, Davi fala ali que ele queria fugir. Ah, se eu pudesse fugir, ir embora. E esse é outro sintoma das pessoas que sofrem o pânico, a ansiedade, querer fugir, não querer atender ninguém, não querer ver ninguém, querer sair sem falar com ninguém, porque você não está bem. E até quando nós vamos ficar assim? Ele nos dá razão,
No versículo 9, ele pede que Deus frustre o plano dos seus inimigos, né? Que ele confunda os inimigos, porque ele vê violência e conflito na cidade. Eu acho muito interessante um governante falar isso, porque cidade, no tempo antigo, é sinônimo de proteção. Um povo está desprotegido enquanto ele está acampado, até que ele construa os muros. E o muro define a cidade. Construiu um muro, aquilo ali é uma cidade. E agora é protegida, agora pode enfrentar os ataques. O perigo fica lá fora da cidade. Os lobos ficam fora da cidade, os ladrões ficam fora da cidade, os inimigos ficam fora da cidade. Mas Davi está falando, nós construímos a cidade e agora eu tenho inimigos aqui dentro. Não são os de fora, são as pessoas ao meu redor. E ele vai dar a razão, né? Por que ele está entendendo isso, ele está olhando para a cidade e vendo isso. No versículo 10 ele fala, a perversidade e a maldade estão do lado de dentro da cidade. Tudo está desmoronando. Aqui dentro das ruas tem ameaça, tem engano. Se fossem os meus inimigos, se fossem os meus adversários de fora, eu poderia me esconder deles. Mas eu estou enfrentando lutas contra amigos meus iguais. Olha o versículo 13. É meu igual, é meu companheiro, é meu amigo, aquele que já me acompanhou na adoração a Deus. E ele fala como era agradável, versículo 14. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando nós íamos adorar juntos, no templo, com o povo, com a multidão, íamos à casa de Deus. Mas essa pessoa, que é meu amigo, que adorava comigo, hoje se levanta contra mim. Davi fala que Deus livre, né? Que Deus leve os amigos dele, que a morte acompanhe essas pessoas que querem matá-lo. E Davi olha no versículo 16 e apresenta o remédio para mim, para você, para ele, para resolvermos esse problema. O remédio apresentado por Davi aqui é a invocação a Deus. E ter a certeza de que Deus livrará. Eu, porém, invocarei a Deus. E o Senhor me livrará. A confiança em Deus é o remédio que Davi usa. E é o remédio que eu e você podemos usar. Confiança em Deus. E daí Davi fala a posologia do remédio, né? Quantas vezes usar? Como é que usa? Versículo 17. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, eu clamo angustiado, com dor, sofrendo, mas eu clamo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará. Com essa certeza, ainda com angústia, mas com essa certeza, Davi clama de manhã, ao meio-dia e à noite. Ele tem outra certeza. Deus ouve a minha voz. É o final do versículo 17. Ele me resgata. É Deus que me mantém a salvo na batalha. Podem ser muitos contra mim, não tem problema. É o versículo 18. Deus me mantém a salvo. E será que esse Deus tem poder para te manter a salvo, Davi? Você poderia perguntar para ele. Olha o 19. Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merecem. Deus me ouvirá. E sabe por que Davi está dizendo que Deus vai punir os inimigos dele? Deus vai matar os inimigos dele? Porque os inimigos dele não querem mudar a conduta. Ele queria que os inimigos se arrependessem, parassem de persegui-lo, parassem de difamá-lo, de criticá-lo, e que eles voltassem a adorar juntos. Mas olha o versículo 19 ainda. Pois meus inimigos não querem mudar sua conduta. Eles não temem a Deus. Quanto a meu companheiro, ele traiu seus amigos, não cumpriu suas promessas. E essa pessoa que fala, que promete e não cumpre, que diz que vai fazer e não faz, essa pessoa que traiu os inimigos é uma pessoa que se mantém por perto. Davi fala que a fala deles é macia como a manteiga. Aquela pessoa que fala doce, não, meu amigo, tá tudo certo, vai com o punhal na costa.
A fala é macia como a manteiga, mas no seu coração há guerra. As suas palavras são suaves como o azeite, mas na verdade, tome cuidado com as palavras deles, porque são punhais. Docilmente as pessoas malignas prejudicam. Com um sorriso no rosto, com falas macias, e é isso que Davi está enfrentando. E por enfrentar essa luta, essa perseguição, o remédio não é ele matar as pessoas, o remédio é orar. De manhã, de tarde, de noite eu clamo ao Senhor, o Senhor que me ouvirá, o Senhor que é Senhor desde a eternidade, Ele me ouvirá. Ele vai resolver os problemas, Ele vai me trazer cura. Ele vai tirar meu medo, Ele vai tirar minha taquicardia, Ele vai tirar minha angústia, Ele vai tirar a minha vontade de sumir. O Senhor faz isso. A ação que Davi está demonstrando para mim e para você aqui é a ação de confiança, a ação da oração. A ação de olhar para Deus e saber, Deus está vendo, o Senhor controla, o Senhor governa. Ele nos dá exemplos de como são os inimigos, os adversários que estão dentro da cidade, que se dizem amigos, que falam docilmente, que falam que está tudo certo, que falam que está tudo bem, que falam que não tem guerra, mas estão querendo enfiar o punhal nele. Mas ele fala isso brevemente, toda a concentração dele está em Deus. Eu olho para Deus, o Senhor me socorre, o Senhor me livra, o Senhor me cura, é o Senhor que faz isso. E ele dá um conselho para mim e para você. No meio dessa angústia, quando ele escreve esse salmo, o conselho vem no versículo 22. Eu vou ler aqui, memorizar rapidamente, ó, e vou falar para você. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Entregue, agora eu vou confirmar, suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Então agora eu vou te contar outra coisa, um outro conselho. Segundo, entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Aprendeu? Então está tudo certo. Então agora só entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Eu queria falar 50 vezes aqui. Põe para voltar esse negócio aí e ouça 50 vezes. Porque nós temos que fazer isso. Está aflito? Entregue para o Senhor. Fala, Senhor, estou aflito. Cuida de mim. Senhor, estou com medo. Cuida de mim. Senhor, eu quero fugir. Cuida de mim. Entregue suas aflições ao Senhor. Senhor, olha para o que está acontecendo. Eu entrego para o Senhor. Cuida de mim. Eu confio no Senhor. Eu oro para o Senhor. Eu busco o Senhor. Busque a Deus com frequência. Ore mais. O Senhor te ouve. O Senhor é seu remédio. É Ele que cuida de você. Se você souber que Ele cuida de você, você será como uma criança. Pode estar a maior tempestade, terremoto. A criança está no braço do Pai. Pode ter uma crise econômica, financeira, a criança não está nem sabendo. A hora que ela chorar, ela quer leite, o pai vai dar. Confia no Senhor, Ele cuida de você. Mesmo na angústia, mesmo no terremoto, mesmo na turbulência, mesmo quando faltarem coisas, o Senhor supre as suas necessidades, o Senhor cuida de você. Então confie no Senhor, confie no Senhor. Nós vimos esses dias, lendo o livro de Números, Deus fala, até quando esse povo não vai confiar em mim, vai ficar duvidando de mim, vai ficar me desprezando? Não despreze Deus, confie nele. Ele vai cuidar de você. Esse é o conselho de Davi no versículo 22. E Davi continua falando que Deus vai lançar os perversos no abismo da destruição. É Ele quem vai cuidar, não sou eu. Ele vai fazer isso. Ele cuida dos perversos, dos mentirosos, dos malignos. Ele termina a última frase desse salmo dando uma sentença de segurança. Os inimigos perseguem, é o Senhor que cuida, mas eu sempre confiarei em Ti. Eu confio no Senhor. Meus amigos, eu sei que depressão, ansiedade é uma doença real. Não estou tratando ela aqui como um espírito maligno a ser expulso, nada disso. Mas eu encontro hoje na Bíblia um remédio
trazido na palavra de Deus. Assim como você que passa por doenças e toma remédios, entenda que hoje nós vimos aqui um remédio eficaz, confiança. Confie no Senhor, Ele cuida de você. Não busque vingança, entregue ao Senhor o seu sofrimento, Ele cuida de você. Busque falar com Deus toda hora, Ele cuida de você. Por mais que você encontre perseguições onde você jamais imaginou que encontraria, onde eram amigos, agora tem pessoas querendo matar você. O Senhor cuida de você. Entrega ao Senhor. Esse texto é para mim. Esse texto é para você. Para que confiemos em Deus. Que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os meus olhos, que andemos olhando para Ele acima de tudo e confiando nele. Até amanhã, se Deus quiser.